Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje vai bater um papo aí sobre o relatório gerencial do TRXF, então bora lá. Tá o relatório aqui na tela, TRXF, relatório de novembro. Interessante, os caras soltaram o relatório de novembro bem rápido, ponto aí para gestão. Vamos lá, uns dados rápidos sobre esse fundo. Fundo bem novinho aí de outubro de 2019, gestor é a TRX, taxa de administração 1%, tem uma taxazinha de performance. Eu não gosto, particularmente não gosto de taxa de performance de fundo de tijolo, mas tudo bem. Tá aqui um panorama, são 38 mil cotistas, 573 milhões de valor patrimonial, cota mercado 97, cota patrimonial 101, dá aí um descontinho de uns 2 a 3%. Tá aqui os destaques do mês deles lá. Conclusão da aquisição de duas lojas varejistas da Açaí. Lembrando, gente, esse fundo, para você matar a charada dele, você coloca que é um fundo de lojas do grupo GPA. Basicamente isso, o grosso do fundo está nisso. Então, ele concluiu a aquisição de dois imóveis, ele comprou 5. Tem um fato relevante lá de 19 de julho, que ele fala sobre isso. Ele encerrou a quinta emissão, captou aí uns 164 milhões, se eu não me engano, acho que era 250 que ele queria captar, ou 200, e até captou bem, por ser uma emissão abaixo do VP, muita gente ficou brava, mas pelo que dá pra ver aí, o pessoal da TRX tá com moral com os institucionais, porque bancaram a oferta. Eu lembro que no período público lá para os cotistas não vingou muito não. Os institucionais seguraram o rojão. Ele pagou 80 centavinhos, não é o patamar recorrente dele, é um pouquinho a menos. Ele vendeu lá um imóvel da Camil, a gente vai bater um papo sobre isso. Ele tem 48 imóveis, e aqui os valores por metro quadrado e os valores por locação, de curiosidade para vocês. Ele traz as considerações do mês. Essa parte, ele falando do mercado e tal, eu não vou falar sobre isso porque não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é falar do fundo. Então, ele pagou aí 80 centavos por cota e dá um dividendo analisado de 9,82, considerando o fechamento do mês, que foi 97,75. E ele pagou aí os recibos da subscrição dele. Aí ele fala aqui, ó, conforme havíamos informado no relatório do mês passado, a elevação de distribuição de 0,72 para 0,77 foi realizada de forma conservadora, principalmente por conta da venda do imóvel da Camil lá. E aí ele fala, porém, para cumprir essa regra de distribuição do mínimo de 95%, o fundo anunciou uma distribuição de 80 centavos por cota. E a partir de janeiro a expectativa é de 76 a 78. Fica aí o que eu falei do patamar não recorrente, se 80 centavos não é recorrente. O recorrente aí é entre 76 e 78. Ah, seguindo, ele fala um pouco de como é que foi a rentabilidade das cotas, não vem ao caso. Número de investidores já falei, subiu. O volume aí de 2,5 milhões, tá bom. E aí ele fala que os dois imóveis comprados são das lojas atacadistas, são operadas pela bandeira Açaí, uma em Ipatinga e outra no Rio. As duas lojas se encontram em fase de construção, tem previsão de entrega abril de 22 e maio de 22. E aí eles falam que foi locado por 20 anos e na categoria Build to Suit, com o início do prazo de pagamento do aluguel de forma imediata, então já está rendendo aí para o fundo. Aí ele fala que o valor total foi de 155 milhões, dia 17 foi pago o valor correspondente a 36% do preço, o saldo será pago mediante a evolução das obras. Aí ele traz aqui os indicadores do fundo, para a gente bater um papo. Que a gente vê, ó, valor investido em imóveis, 1,6 bi virou 1,8 bi. Aí você pode perguntar, pô, mas não era 500 mil de patrimônio? Patrimônio líquido sim. Porém, esse fundo ele é bem alavancado, mais para baixo a gente vai comentar sobre essa alavancagem dele. Então é um fundo que está com um nível de alavancagem bem alto, aí, próximo dos seus 50%. Ponto de extrema atenção para os seus cotistas. Quem quer entrar aí nesse fundo tem que ficar
muito de olho nessa questão de alavancagem dele, por mais que é uma alavancagem bem feita, com contratos atípicos, indexadores casados, tem que ficar esperto, bem esperto com isso. Aí ele fala aqui, se quiser o fato relevante, não vou entrar, que ele trouxe os destaques aqui, tem os destaques pra gente aqui desse fato relevante. Ele fala: o primeiro desembolso para a aquisição das duas lojas foi realizado 100% de recursos captados na quinta emissão. Para os futuros desembolsos, serão utilizados recursos de securitização. Então, ele já compra já alavancando. É a pegada desse fundo. Ele sempre vai alavancando. E aí ele traz aqui que vai ter um aumento do cap rate, um aumento do percentual da receita do fundo de contratos atípicos e aumento do prazo médio dos contratos. Beleza. E diversificação regional, eu nem marquei isso porque o fundo não é agência do Correio, não precisa ficar tendo em todos os estados possíveis, todas as cidades possíveis. É bom ter uma diversificação, mas também não precisa ser algo como uma obrigação do fundo. Aí ele fala aqui que a operação de securitização realizada para aquisição das ações é as seguintes características: prazo de 20 anos, taxa de emissão IPC 6% ao ano, corrigido pelo IPCA, de forma anual. Isso aí é interessante porque, como o aluguel também é corrigido de forma anual, então casa-se as duas correções. A hora que corrigir o saldo devedor, vai corrigir o aluguel. E aí não vai ter tanto impacto assim. Aí ele fala que tem um prazo de carência do principal de 24 meses. Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom dá igual ele já deixou aqui pra gente, faz um fluxo maior livre mensal pro fundo, ele distribui mais. Porém, se nesses 24 meses tiver um IPCA alto, igual a gente tá vivendo aí agora, corrige o saldo devedor de forma bem agressiva. Então, quando chega para pagar as amortizações, o valor é maior, consequentemente as amortizações também. É um pontinho de atenção, sempre que acontece isso de carência, é um ponto de atenção, porque se a inflação der uma descontrolada aí, esse saldo devedor vai crescer bastante. Fica aí, só um ponto de atenção, é uma coisa que quem está em fundo alavancado tem que ficar de olho. E aí ele fala que essas securitizações com taxa de emissão consideradas menores que o cap rate. Algo assim, óbvio, né? Você não vai alavancar com cap rate bem próximo ou igual da alavancagem, senão não faria sentido. Então, o fundo, hoje ele está ganhando esse spread entre o cap rate e os juros da alavancagem. E aí ele fala que eles estão priorizando a manutenção de um caixa elevado para fazer as amortizações futuras. Lembrando que quando você faz uma securitização, a PMT já é calculada com o fluxo da amortização e dos juros, já é feita para o aluguel cobrir isso tudo. Então, não tem aquele risco de o fundo vai dar default e vai perder o imóvel. Não, isso não acontece. Mas o que pode vir a acontecer é a renda zerar, porque esse dinheiro que ele deixa guardado aqui é um dinheiro que, em teoria, não vai efetivamente para o CRI, porque quando você vai e faz uma securitização, os recebíveis já contemplam tanto os juros quanto a amortização. Então esse dinheiro que está no caixa do fundo é para ele distribuir. É uma coisa que envolve a contabilidade de um fundo alavancado. Todo fundo alavancado tem esse esquema da distribuição aí, que ele tem que ter esse caixa, mas esse caixa não é efetivamente para pagar alguma dívida efetiva, entendeu? É mais para distribuição. Coisas de contabilidade. Então, seguindo aqui, uma fotinha da inauguração, cheia de coisa. Ele fala que foi comunicada a quinta emissão, as cotas subscritas, está aqui as liberações. Não vou entrar nisso, que quem efetivamente participou já está ciente. Aí ele fala aqui, ó, que com o encerramento da quinta emissão de cotas, após a conversão dos recibos, o fundo passará a ter 7 milhões de cotas e o patrimônio líquido de 737 milhões. Aí ele fala que agradece aos seus 4 mil investidores que participaram. Você vê, o fundo tem
Tem 38 mil cotistas, só 4 mil que participou da oferta, então não teve muita adesão, os institucionais que seguraram o rojão. Então, a DRE dele aqui, tá aqui, eu marquei aqui as despesas financeiras, que é o referente à securitização. Ele até bota um asterisco, vamos lá embaixo ver, aqui ó, refere-se à despesa dos juros das securitizações. Então, aqui está um gráfico das receitas, né? O fundo gera 1,50, depois 0,21, 0,04, aí vai tirando. A gente vê que como que a securitização tira bastante do fundo. Então, vamos seguindo. Aqui o histórico de distribuição, a gente vê como é um fundo que só tem contrato atípico, tudo casadinho, o patamar ele é bem recorrente, ó. Aí às vezes ele sobe, com a venda ele foi até 80, depois ele volta lá pro patamar dele lá dos seus 70 e 77 centavos, por aí. Então, aqui é a rentabilidade, não vou passar por isso, não importa muito pra gente, aqui no vídeo. Continuando. E a gente vai falar um pouco dessa estrutura financeira dele, como é que funciona. Ele tem imóveis, né, nos seus recursos, um pouquinho de renda fixa, um pouquinho em FII e um pouco em TRXB. Depois a gente vai falar sobre esse TRXB. E é o perfil dos imóveis, varejo e logística, é um fundo bem de varejo. E a gente vê 97% de contratos atípicos e 3% aí de contrato típico. A gente vê aí como é que fica a receita dele. Ele é bem dependente aí do açaí, do pão de açúcar. Lembrando, como eu falei, o imóvel é um fundo do GPA. Você pode botar bem dessa forma. Aqui tá todos os imóveis dele, considerando a ABL também. Onde é que os imóveis estão localizados? Bastante imóvel em São Paulo. Aí esse é um ponto de atenção nesse relatório deles, porque eles colocam o fundo como contrato 100% contrato atípico. Porém, nesse contrato atípico, foi até algo que causou um pouco de volta de alguns investidores no evento da Camil, que a gente entende, né, bem assim, de forma senso comum, quando a gente fala de contrato atípico, é um contrato que se o cara rescindir, ele vai pagar o resto do saldo, né? E no caso, isso porque é uma definição já de mercado, mas na definição da lei, se sai lá de certos parâmetros, já vira contrato atípico. Então, ele tem contratos atípicos que tem aqui uma multa que é só 20 meses. Então, fica aí. Se eu não me engano, da Camil eram 18 meses, não lembro de cabeça. E aí todo mundo ficaram criando a piadinha, né, de contrato atípico, não tão atípico assim e tal. Esse tipo de coisa. Enfim, só um ponto de atenção vale ressaltar. O vencimento dos contratos é bem longo, começa lá em 2030 uma mixariazinha, lá em 2035 que vem o grosso, lá vai ser o ponto de atenção. Faltam uns bons anos ainda, o fundo ainda vai crescer muito nesse tempo, então não é algo que você tem que se preocupar. Claro, se você for levar esse fundo por longo prazo, chegando lá perto de 2034 para 35, você já tem que ficar ligado para a gente ver como é que vai ser essa renovação desses contratos. Tá aqui o mês de reajuste, passando, e agora já fala dessa estrutura financeira dele, de como é que funciona. Lá nos relatórios gerenciais de maio e agosto ele explica um pouco desse TRXB. Eu vou ver se eu pego esses relatórios pra gente bater um papo. Só voltando aqui, pessoal, eu não tinha deixado aberto o relatório do teste, esse relatório que comunica sobre o TRXB, tive que cortar o vídeo. Então, ele fala aqui em relação ao TRXB, em comunicado 11 de agosto, enfatizando que esse fundo foi constituído exclusivamente para operação e aquisição de lojas do GPA, que possibilitou a participação maior de investidores institucionais e a captação de recursos adicionais para a aquisição do imóvel, prazo determinado, controlado pelo TRXF. E tem esse prazo de incorporação do TRXB pelo TRXF. E esse fundo é um fundo com prazo determinado de 15 anos.
e vai acontecer essa incorporação no futuro aí próximo. Tá aqui, voltando aí então sobre essa estrutura financeira, e foi o que eu falei aqui, ó, essa parte do relatório, abri lá pra gente. Então, tá aqui sobre a securitização dele. O ativo do fundo, 1,3 bi, saldo devedor, 575 bi, relação securitizações ativo, 43%. Então, necessidade de caixa nos próximos 12 meses, 19 milhões. Então, eles têm um dinheirinho em caixa aí para bancar essas distribuições. E aí ele fala que, para melhor compreensão das operações de securitização, bem como seus benefícios e riscos, sugerimos a leitura do relatório gerencial de junho de 2020, agosto de 2020, e falando das páginas. A gente vai mencionar aqui, não vou abrir o relatório, vou só mencionar aqui para vocês. Ó. Securitização tem laços, contratos atípicos, possui o mesmo prazo de vencimento e possui o mesmo índice de correção dos contratos, IPCA. Isso que é o importante, não ter descasamento e ter os mesmos prazos e contrato atípico. Não dá para fazer securitização com contrato típico e nem com contrato atípico com multa que não é o saldo remanescente. Senão dá muita dor de cabeça. Quando o inquilino sai, vai dar problema para os cotistas, e aí o que acontece? Chama emissão porque tem que pagar. Então, assim, tem esses problemas aí quando se faz securitização com contratos típicos. Mas não é o caso do fundo está bem posicionado aí, com bastante contrato atípico. Então, aqui tem os imóveis do fundo, eu não vou passar porque são muitos imóveis e não tem muito o que falar deles. Tudo bem sob controle aí. Aqui só o comentário, as lojas que estão em desenvolvimento. E aí ele mostra aqui umas fotos das construções. A gente sabe que essas lojas, esses atacadistas aí, são tudo o mesmo projeto, então os caras já têm o desembolado do negócio. A gente vê se entra em um estado e vai em outro estado na outra, é a mesma coisa, a mesma loja. Aqui um pouquinho mostrando que essa aqui nem começou ainda, mas maio de 2022, como eu falei, bem rápido. Então, seguindo, tá aqui as redes deles, se vocês quiserem mandar. Para quem se interessou aí pelo fundo, os gestores desse fundo, eles aparecem muito em live, eles fazem até ter uma quantidade relevante aí de material deles na internet. Então, dá uma assistida, dá uma olhada, vê se você concorda com o pensamento dos caras, vê se é isso que você busca aí para o seu investimento. É um fundo interessante, com a alavancagem bem alta, esse é o maior risco do fundo. O fundo tem a gestora ATRX, que já teve problemas no passado, mas a gente tem que ver o presente também, ver o que eles estão fazendo. Uma outra coisa não me agrada nesse fundo, igual esse rolo todo que foi essa loja da Camil. Que bom que eles conseguiram se livrar dela sem maiores prejuízos para o cotista. Então, assim, as coisas vão se ajeitando. É um fundo que, como eu falei, maior risco, alavancagem. Se essa alavancagem vier a dar algum tipo de problema, é uma quantidade de dinheiro bem alta, bem considerável. Então, assim, tem que ficar esperto, tem que vigiar de perto. É um fundo que você vai ter que ler o relatório sempre com bastante atenção para ver se não está acontecendo nada errado. E também um fundo que você tem que ficar meio que ligado nas notícias do grupo GPA. Se tiver algum problema lá no grupo GPA, vai espirrar no fundo. Tipo uma falência, algo assim. Claro, é uma empresa muito sólida e tudo, mas você tem que ficar de olho. Infelizmente, não tem como... não é um fundo que você compra e esquece. É um fundo que você vai ter que ficar de olho e vai levando. A gestão, às vezes, toma algumas decisões que não agrada muito o pessoal. Tipo, a penúltima emissão, eles captaram, acho que foi 200 milhões também, que eles queriam captar, e a ideia era pagar dívida,
e o principal, né, o primeiro item, aí no final das contas pagou, sei lá, se a emissão fosse, um exemplo, uma proporção, seria 30% foi para a dívida, 20% foi para reforma de imóvel e os outros 50% foi para a compra de um imóvel. Então, assim, às vezes eles falam uma coisa e fazem outra. Então, assim, fica de olho. Fica de olho. Teve a emissão abaixo do VP, que não foi a pagar dívida, não foi uma necessidade de caixa por causa de uma dívida, foi para comprar mais imóvel. Então, assim, tem esses pormenores aí. O fundo, ele, ele tem uma qualidade muito grande nos imóveis e nos locatários, porém tem esses probleminhas aí de gestão, que às vezes faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma emissãozinha abaixo do VP. Então, assim, fiquem bastante de olho. Em relação aos imóveis, sem preocupação, mas esses outros pontos que eu comentei são de bastante atenção, fiquem sempre de olho, principalmente na alavancagem, que já está num patamar bem alto aí do fundo. Seria interessante se o fundo diminuísse essa alavancagem, trouxesse aí para um patamar aí dos seus 30%, que já pegaria esse fantasma e já resolveria esse problema. Mas no patamar que está, e a gestão já sinalizou que vai ser dessa forma e que a tendência às vezes até aumentar. Então fiquem de olho. Se você não tem muita paciência para fundo alavancado, esse não é o fundo para você. Agora, se você não vê problema, entende o risco, entende o retorno que pode ser gerado para você, aí tudo bem. Isso vai muito de cada um. Fechou, galera? Obrigado aí por assistir o vídeo. Não esqueça aí de se inscrever no canal. Clica aí para nós. E entrar no grupo do Telegram. A gente tem um grupo lá do Telegram que a gente discute bastante. A gente tem um contato mais próximo. Fechou, galera? Valeu!